A gente está aqui com a Carla Segato, que é a nossa palestrante de hoje. A Lisiane também, minha colega, está faltando só a Márcia por enquanto, que a gente vai apresentar sobre a temática de arquivos de resistência. A gente vai começar então com um pouco de contexto histórico, pegar um pouquinho da especialidade de cada uma, que é um pouco interdisciplinar aqui. Eu sou da história, a Lisiane é da arquivo, a gente quis trazer um pouco de vídeos da verdade. Trazer um pouquinho mais dessa interdisciplinaridade e depois deixar para a Carla falar sobre como é o arquivo. Isso. A Elise quer começar? Pode ir. Acho que a Márcia Lambejo comece, depois eu pego a mensagem para o final. Sobre o contexto histórico, eu estava inclusive conversando com o professor agora, que a gente quer fazer uma proposta de trazer de volta a importância que o Rio Grande do Sul e Porto Alegre teve na história da resistência à ditadura militar. Também no contexto de repressão, mas nesse sentido, por ser um estado de fronteira, né, com a Argentina e o Uruguai, o Rio Grande do Sul teve uma importância e foi pioneiro em muitos aspectos da resistência à ditadura. E uma das primeiras que eu pensei em planejar, se não a primeira, é a legalidade, né? Então, antes mesmo da ditadura ser instaurada, nós temos aqui Leonardo Brizola como governador do estado, resistindo ao golpe militar, se fechando debaixo com a rádio debaixo do Palácio Piratini em Porto Alegre, né? Um dos primeiros, se não o primeiro ato de resistência que nós temos aqui. E conforme a ditadura segue, nós vamos ter resistência de vários âmbitos. Nós vamos ter resistência pelos alunos da URGS, nós vamos ter resistência de funcionários públicos, nós vamos ter, enfim. E um dos acontecimentos que eu queria trazer de hoje também aconteceu 2 anos depois da ditadura ser instaurada, que foi o caso Mãos Amarradas. O sargento Manuel Raimundo Soares, ele foi encontrado boiando na Ilha das Flores, com as mãos amarradas atrás do corpo em 66, então 2 anos depois da ditadura ser instaurada, como eu disse. Foi morto depois de muitas torturas que aconteceram tanto no DOPS como na prisão. Ele estava panfletando na frente da Araújo Viana contra a ditadura, contra a vinda do presidente para cá. Eu só não lembro qual presidente que era, se era o Figueiredo. Era o Figueiredo? Era o Figueiredo. E ele tinha uma história muito interessante, porque ele era do exército, ele era tenente antes ali no período de 64. E ele tentou mobilizar um sindicato dentro do exército para, enfim, contra a ditadura, né? Contra a instalação. E ele foi perseguido internamente e acabou deserdando, o que é crime, o que é considerado crime passível de morte na Constituição brasileira. Então isso foi algo que aconteceu. Ele veio aqui para Porto Alegre e foi detido, foi torturado no DOPS. E se tem as cartas que ele foi enviado para isso, porque ele enviou para a esposa. Se instaurou a comissão de inquérito, no caso, né, o parlamentar de inquérito, CPI, se fizeram várias investigações. Só em 2024 foi conseguido uma soma de uma indenização para a esposa dele, que já tinha até falecido, e ele não tinha deixado filhos. Então, como a resistência à ditadura no Brasil, ela é pouco reconhecida. A gente sabe muito da dor, a gente sabe menos do que a gente deveria, na verdade, sobre tudo o que aconteceu, mas a gente sabe pouco sobre as pessoas que realmente, né, resistiram. A gente tem um número de mortos, a gente tem um número de desaparecidos, mas algo que a gente não tem é quem foram essas pessoas. O que elas fizeram? Nesse sentido, é interessante trazer para que tipo de arquivo, para que tipo de documentação essa resistência gerou. Isso, quer falar? Pode. Aí começa daqui, tu quer? Pode ser. Aqui a gente faz um recorte aí das mulheres e a censura
arquivos da resistência, né? Que os arquivos do DOP preservam registro, né, dessa vigilância e perseguição e censura contra os escritores intelectuais na época do Estado Novo, né, durante o Estado Novo. Né. As mulheres foram monitoradas, suas ideias políticas e por desafiar os papéis femininos, né, impostos na época, porque muitas mulheres na época teria que ser mãe assim, do lar, né? Não ter muito engajamento nessa intelectual, né? Que aí a censura que o Estado, eles queriam fortalecer, né? A censura do Estado, a censura literária utilizada, né? No Estado na época de Getúlio Vargas, né? Desculpa, eu tô meio nervosa. Que aí tá Oi? Não, perdão, também tinha uma outra colega que ia fazer essa parte, que a gente está se adaptando um pouco. As obras literárias na época foram confiscadas, né? E as autoras sofreram repressão política e moral na época. E atualmente esses documentos funcionam como uns arquivos de resistência, tá, né? Pois permite recuperar a memória que o Estado tentou apagar dessas mulheres, né? E a preservação desses acervos, né, contribui para a defesa dos direitos humanos, da memória histórica e da participação das mulheres na sociedade, né? Que na época, apesar de a sociedade em geral queria que essas mulheres ficassem do lar, mas muitas que foram para as ruas fazer manifestações, e se eu não me engano, nessa época que as mulheres conseguiram o direito ao voto, né? Que aí foi para nós mulheres foi uma grande, porque o machismo, né, queriam dominar, era autoritário, né? Aí os arquivos da resistência, né, evidenciam os registros, experiências de luta e denúncia e organização política produzida por movimentos sociais, sindicatos, familiares de vítimas e organizações que atuam contra esse regime, né, tornando-se fundamentais para a preservação da memória coletiva. A preservação desses documentos permite ampliar as interpretações históricas, né, sobre os períodos ditatoriais da época, dando visibilidade narrativa de grupos frequentemente silenciados pelos discursos, né, oficiais das autoridades na época. Aqui eu faço uma linha do tempo que diz, apesar de isso aqui que aconteceu, né, das mulheres, era antes da instaurada mesmo de fato a ditadura, né, aqui no Brasil, mas a censura em si já acontecia antes mesmo de 64. E aqui, durante a ditadura militar brasileira, os documentos foram produzidos, né, por ordem de repressão, enquanto grupos de resistência criaram seus próprios arquivos, né. E entre 2005 e 2011, né, inicia a dilitação desses acervos, né, históricos, né, que aí teve a aprovação da lei de acesso à informação, ampliando a transparência desses arquivos para o público, né. Aí em 2012 teve o trabalho da Comissão da Verdade, né? Comissão Nacional da Verdade utilizar documentos históricos para investigar as violações de direitos humanos durante a ditadura. E aí em 2020 e 2016 a intensificação dessa digitação de acervos, né, e descoberta dos novos documentos da ditadura, né, que inclui o DOPS, hospitais psiquiátricos, né. Aqui tem a abertura dos arquivos, né, que tem um decreto presidencial, esse de 2005, né, 2005, que determinou o envio de documentos da ditadura
ao Arquivo Nacional, né, para disponibilizar para o público. Aí a Lei do Acesso à Informação reconheceu o acesso à informação como um direito fundamental e reduzir os prazos de sigilo, né, que antes de 2011, se eu não me engano, eles instauraram um prazo de 50 anos dos sigilos desses documentos, né, e aí eles diminuíram um pouco esse prazo, né, aí teve a Comissão Nacional da Verdade que desempenhou esse papel, né, fundamental para a investigação e divulgação de violações de direitos humanos durante a ditadura. E aí, em 2013, né, os arquivos do departamento, né, o antigo DOPS, foram disponibilizados aí na internet, ampliando o acesso a essas fontes históricas, né. E aqui tem um capitão do arquivo extinto, que é o capitão Dalamarca, que foi silenciado, né. Aqui traz o apagamento da memória, né, do hospital psiquiátrico no manicômio, né, que os arquivos dos hospitais revelam essas histórias de pessoas internadas, né, justamente porque na época foram muitas, né, pessoas que foram vítimas de reclusão social, que são as cartas, né, as fotografias, registros médicos, tornando importante essas fontes para reconstruir essas memórias silenciadas, né. Aí tem o caso da Dona Maria, né, que foi internada no sanatório, né, na época de 30, que o marido dela internou ela porque queria terminar o casamento e internou ela no manicômio, né? E ela escrevia durante a sua estada no hospital, ela escrevia as cartas mencionando para tentar provar que ela não tinha nenhum problema de sanidade, né? E depois, né, foram encontradas essas cartas, né? Essas correspondências foram retidas e anexadas ao seu prontuário, porque ela tinha o intuito de fazer essas cartas e enviar, né, para alguma autoridade na época, mas não saía nenhuma carta desses hospitais, né, do manicômio, né, que na época, né, de 30. Tá? E aqui tem a violação, né, desses direitos, né, da violação desses direitos humanos que nos hospitais psiquiátricos, manicômio na época, né, que menciona, né, que nesse hospital em torno de 60 mil pessoas morreram no hospital ao longo da sua história, né? Aproximadamente 70% desses internados não possuía nenhum diagnóstico de sanidade, né, de diagnóstico clínico, né. Aí os mais afetados eram órfãos, mulheres grávidas, solteiras, homossexuais, dependentes químicos e presos políticos, né. E algumas pessoas, tipo, tinha imigrantes assim, poloneses que relatam que foi colocado nesse local e torturado, né, até ele ficar meio lesionado e tinha também uma senhora japonesa também que foram acusados de espionagem do Japão e ela foi colocada lá sem, sabe, para silenciar ela, né? Houve muitos registros de fome, de maus tratos, eletrochoque, outras violações de direitos humanos. Aí foram cerca em torno, né, tem uma estimativa de corpos, né, que foram vendidos da instituição, né, para ensino sem autorização das famílias, né. O hospital psiquiátrico na Polônia com essa história, né, do hospital psiquiátrico, né, esse manicômio da época, que é um hospital da colônia de Barbacena, é contada pelo Museu da Loucura, né, que tem
Professor, a gente ainda dá uns minutinhos para a Márcia falar. Márcia, quer falar? Tá bom? Assim, em relação a essa questão de movimentos de resistência, né, e os acervos de resistência, eu, na realidade, gostaria de levantar a situação do acervo do movimento feminino pela anistia aqui em Porto Alegre, né, que ele, na realidade, surgiu em 75 aqui, foi fundado pela Alicia Pérez, que era esposa do Glênio Pérez, né, a partir de uma solicitação que a Terezinha Zerbini fez a ela, a partir da Dilma, né, numa interlocução da Dilma, já que elas haviam sido presas e sido no mesmo presídio, e acredito que na mesma sala, né. Então, quando houve essa decisão dela, em 75, de começar um movimento pela anistia, né, grande e tal, a partir do congresso que teve pelo Ano Internacional das Mulheres no México, ela definiu ali que gostaria de fazer, que isso fosse nacional, escolheu, no caso, a Alicia Pérez, né, para que começasse a fazer essa mobilização. E assim, alguns autores consideram isso como um movimento de resistência, digamos assim, de elite, né, que não seria da base, porque afinal ela tinha toda uma série de contatos. Eles começaram, no caso de Porto Alegre, né, a fazer uma articulação diretamente com autoridades, com políticos, com vários movimentos, assim, instituições da sociedade, OAB, Associação de Imprensa, e assim várias instituições, né? E também militares, né? Assim, familiares de militares que foram caçados, né? E iniciar uma espécie de mobilização, de visibilidade pela questão da anistia, e uma campanha assim, não era uma campanha feminista, era uma campanha feminina. A ideia seria se dirigir às mães do Brasil pela reconstituição, no caso da família brasileira, da volta dos pais, da volta do exílio, né? Essa anistia aos caçados. Então elas fizeram uma série de mobilizações, mas eu consigo perceber que houve um trabalho de articulação com vários movimentos, vários grupos, né? Até assim, quando eu tive acesso a um documento em que foi marcado uma manifestação, assim, um número de entidades que assinaram ali, até o movimento negro de um município recém-criado de periferia de Porto Alegre, e que estava presente, que eu nunca imaginei que existisse um movimento negro em 75 em Alvorada. Então, assim, esse movimento de resistência, que sempre que a gente, assim, pelo menos quem foi militante na vida, quando pensa em resistência, tem uma ideia de uma resistência mais enfática, mais de enfrentamento. Então, assim, a gente sempre pensa, boa parte dos presos políticos eram da luta armada ou eram militantes, mas esse movimento ele vem num escopo digamos, de um discurso de conciliação do país, mais institucional. É o primeiro movimento legal, ele é oficial, ele é legal, ele é criado praticamente dentro do MDB. O primeiro, assim, a fundação deles, eu acho que é feita na Câmara. Eles depois conseguem a sede da Associação de Imprensa, da OAB, de outras pessoas. Então há uma série de pessoas, as mulheres que ela chama inicialmente são mulheres que eram ou do MDB, assim, já com uma certa movimentação, ou então ex-colegas dela, que ela fez Ciências Sociais na URGS, que era um movimento estudantil. Ela mesma, na realidade, nem era daqui, era baiana, ela veio porque casou com o Glênio Pérez, né? Então, o Glênio Pérez, isso foi anterior ao fato dele ser cassado, porque nas eleições daí de 76 ele já é líder da Câmara, mas no dia da posse ele é cassado, daí entra o Klasman, também faz um discurso pela anistia e tal,
e contra a ditadura e também é caçado. Então, há duas cassações. Então, assim, é um movimento que ele vem, assim, digamos, uma certa articulação com instituições, pessoas-chave e tal, e depois tem também ligações com alguns caçados e exilados, mas a partir de 78 ele vai se ligando a outras entidades, se impulsionando, apoiando, né, a movimentos de base que estão surgindo, né, pelos trabalhadores sem terra, pelo movimento negro e outras, pelos operários, e até chegar a essas grandes campanhas pela anistia. E, assim, inicialmente já elas têm uma importância porque é levado um documento com 12.000 assinaturas, né, encaminhado para o governo, e 8 mil são aqui no Rio Grande do Sul, são em Porto Alegre, né? Então, assim, o que eu achei interessante quando eu tive acesso a esses documentos que estão no arquivo público, né? O acervo foi doado pela Alicia Pérez e o... Acho que é no arquivo histórico. No arquivo histórico. Foi feita a doação das caixas todas das documentações, né? O que eu achei interessante foi de que, inicialmente, assim, é uma resistência que parte de uma proposta conciliatória, mas também é o que elas podiam fazer na época, né? É um caminho que vai, assim, de chamar a sensibilização, de chamar as famílias, chamar as pessoas que não estavam tão contentes e de dar visibilidade ao que estava acontecendo, né? Isso eu achei, assim, que é uma coisa que foi importante aqui em Porto Alegre, né? Claro que aconteceu em vários locais, em várias capitais e também no interior, no país inteiro, né? E que a gente tem que é um acervo que era particular, né? E que se tornou assim, está sob assim, aos cuidados do arquivo histórico, né? E também, pelo que eu entendi, assim, o Memórias Reveladas tem também, é o centro de referência pelo qual estão esses arquivos, assim, né? Acho que seria interessante para tentar unir nossas três falas antes, enfim, da Carla começar, é que resistência, no caso, não vai ser só aquilo que a gente consideraria normalmente, no caso, só guerrilha armada, mas também resistência, ela é a luta antimanicomial, ela é a luta feminista, ela é toda a documentação que se produz a partir das pessoas que se exilaram, das pessoas que protestaram, das CPIs que foram geradas a partir de investigações de desaparecimentos, de investigações de assassinatos. E nesse caso, o fato de que essa documentação existe, de que ela foi preservada, de que existe um movimento, mesmo que, enfim, muito debatido, o que a direita nesse caso não goste, é importante, é uma resistência manter essa documentação viva, né? E acessível. E acessível, exatamente. Daí a gente pode passar então para falar. Eu só daí eu vou fazer um ganchinho, assim, e na realidade, quando eu penso, além disso, tem esse caráter, além desse caráter coletivo, que a gente pensa assim, é dos sindicatos, é a documentação dos sindicatos, os panfletos que eles faziam, esses registros de manifestações, né? Os jornais que noticiavam passeatas, essas coisas todas, mas também são esses documentos individuais, né? Essas expressões, as coisas que as pessoas escreveram também quando estavam presas, as próprias ações que elas tiveram dentro dos presídios para resistir, assim, de forma pessoal, individual, mas também com os seus companheiros, né? Ou seja, eles de repente se organizaram como se organizavam alguns dos presos políticos aqui no presídio e faziam rodadas de estudos. Então eles liam muito e faziam rodadas de estudos. Ou alguns presos que escreveram livros, né? Assim, registrando tudo o que acontecia lá, ou que, junto com outros, lecionavam para outros presos que não eram presos políticos, né? Então, todas essas formas, a própria Flávia Schilling fala, o que é essa resistência também, né? Essa resistência não é só, às vezes é a própria fuga daquela situação que tu está. Então, quer dizer, assim, por mais que eles fossem torturados, alguns conseguiam, em alguns momentos,
assim, resistir de uma forma assim, ler um livro de literatura, de ficção, de sei lá o que, para esquecer aquilo, ou fazer uma roda de conversas ali e de repente conseguir se animar com alguma coisa, ou assim organizar o local que eles estavam, a sala onde eles estavam. E os registros esses, assim, dessas coisas que eles não escreveram, muitas coisas a gente percebe como pelos depoimentos, que daí a importância da história oral, né? Que a gente sempre fica assim, tipo, pelo menos quem vive da história no momento inicial, assim, tipo, ai meu Deus, história oral, que eu vou fazer? Mas assim, quando a gente vê toda essa questão dos presos políticos, a importância da história oral, né? E também das pessoas que se mobilizaram, dos familiares, né? E como isso tem que ter um tratamento, tem que ter um cuidado, tem que realmente assim considerar a importância disso nos acervos, né? Isso tem que ser disponibilizado e assim os historiadores, jornalistas e outras pessoas têm que se colocar nessa posição de ir atrás e produzir essa documentação, esse tipo de mídia, na realidade, né? Para que a gente possa organizar os acervos, porque assim, boa parte dessas pessoas já morreram ou estão morrendo. Quando eu estava lendo aqui, nos últimos dias, eu descobri várias pessoas que eu conversei lá no arquivo, assim, mulheres maravilhosas tal, que faleceram assim agora, um pouco antes da pandemia ou depois e tal. E eram pessoas que realmente tiveram uma carga importantíssima na nossa história. Então, assim, conclamo assim, os colegas, os que forem da história, do jornalismo, de outras áreas, de áreas afins, de que assim, peguem os depoimentos, claro, com toda a sensibilidade, com todo cuidado, assim, mas isso é super importante, né? E também, assim, de a gente perceber a importância dos arquivos para como esse resguardo desse depoimento, dessa parte histórica do nosso país, né? E conjugar isso com, assim, quando a gente fala, falta política pública e não sei o que, essa coisa toda, para os arquivos poderem decolar, uma coisa parecida, mas também de unirmos as nossas áreas, né? Tentar dar uma visibilidade, ter uma atitude memorialística de incentivo à memorialização, né? De promoção desses eventos e também dos acervos, né? Para que a gente consiga, assim, daqui mais um tempo, a gente conseguir ter alguma coisa que a gente possa olhar para trás e se orgulhar, assim, né? Tá, desculpa. Imagina. Desculpa. A gente está só colocando aqui os slides da Carla. Eu acho que você vai ter que ir rodando porque eu botei em PDF, porque eu fiquei com receio de, às vezes não, né, uma configuração diferente, acho que daí fica mais fácil. Mas eu posso te avisar quando tiver que pular, tu pula pra mim. Tá. Então, gente, meu nome é Carla, eu sou arquivista, sou servidora do Estado, sou servidora desde 2010 e desde julho do ano passado estou na direção do Arquivo Público. Para mim é uma satisfação poder estar aqui, né, porque é uma oportunidade de falar um pouco sobre o Arquivo Público, sobre o acervo, sobre o trabalho que a gente realiza e também de estar mais perto da universidade, que é algo que eu acredito muito, que a gente precisa cada vez mais estar unido, estar próximo, porque o conhecimento que é produzido aqui é muito útil para a gente, né, enquanto profissionais que já estamos atuando, essa troca ela é muito rica. Então agradecer ao professor Jorge, as colegas que já apresentaram pela oportunidade, pelo convite, colocar o arquivo à disposição. Eu vou fazer só uma contextualização um pouco maior, assim, porque eu não me foquei apenas na questão dos arquivos da resistência enquanto da ditadura. Eu tentei olhar aquilo que tu falou, né? Todos os movimentos que são uma forma de resistência, de
ultrapassar um silenciamento, eu trouxe, e daí eu vou explicar um pouquinho o que são frutos do trabalho do nosso arquivo público. Queria também comentar, acho bem importante essa confusão que tu comentou, né, assim, do arquivo público, do arquivo histórico, porque eu acho que é uma coisa muito comum que acontece, e eu acho que é bom esses espaços para a gente poder explicar por que existem os dois arquivos, né, que é uma certa aberração, considerando as outras unidades federativas. Então, aqui no nosso estado, a gente tem o arquivo público do estado e o arquivo histórico, né, o arquivo público ele nasceu em 1906, e na década de 20, houve uma separação e que originou, nos dias de hoje, né, o arquivo histórico. O que foi para esse arquivo histórico? Para esse arquivo histórico foram os documentos que eles consideraram históricos, né? E o nosso arquivo público ficou, no entendimento deles, como mais a parte da gestão, orientação, a parte do tratamento técnico e olhar para o recolhimento dos documentos de valor permanente do Poder Executivo do Estado. Então, por isso que existem esses dois arquivos, né? No meu entendimento, não deveria ter acontecido, mas já aconteceu, e isso envolve questões políticas que a gente não vai conseguir sanar, então existem dois arquivos. Isso também é bom porque, de alguma forma, eu acho que essas duas instituições primam e prezam muito pela questão do acesso, da preservação, desculpa que eu tô meio gripada, da preservação. Então, de alguma forma, prejudica, porque para quem pesquisa é ruim, tá lá no arquivo público, tá no arquivo histórico, enfim, mas é bom saber que os dois locais têm esse compromisso com o acesso, com a preservação. Tem várias carinhas aqui que eu já conheço, que estiveram lá no arquivo semana passada, até numa visita. Quem não foi, fica o convite, né? A gente estava com o tempo com o arquivo suspenso, as visitas, em função de umas obras que a gente estava fazendo, mas já é possível receber os colegas, os estudantes que assim desejarem conhecer. Vou pedir para te passar para a próxima página e para mim, para eu poder falar um pouquinho, né? O que são esses arquivos da resistência, então, né? São esses, se tu puder aumentar só um pouquinho, porque eu não consigo, eu não tenho problema de visão, então, fica melhor. Não sei se para vocês prejudica um pouquinho. Tem as fotos daí que vocês não vão conseguir ver, né? Mas depois a gente mostra. Então, o que são esses arquivos da resistência? Eles não são arquivos separados de um contexto, né? Até porque arquivisticamente isso não é correto. Então, os arquivos precisam ter organicidade e a gente sabe que separar esses arquivos não seria correto. Mas eles são conjuntos de documentos que testemunham esse silenciamento de sujeitos, né, que foram historicamente perseguidos, que foram colocados à margem da sociedade. E aí a gente pode ter resistência em diversas formas. Eu coloquei ali, né? Eu tentei dar um pouco mais de destaque para aqueles acertos que a gente tem custodiado. Então, resistência à escravidão, resistência das mulheres e às desigualdades de gênero, resistência da população LGBT, muitas vezes invisibilizada, resistência aos povos indígenas, às políticas durante durante a ditadura militar e também cotidiana de grupos sociais na defesa de direitos. Pode passar. Isso, vai ter que ser por aí mesmo. E aí eu trouxe uma frase que eu gosto muito, assim, né? Isso me desperta um pouco a questão dos arquivos não são neutros, né? A gente fala muito sobre... Hoje é uma frase muito divulgada, muito difundida, e a gente, né, enquanto arquivistas, enquanto profissionais que trabalham nos arquivos, essa neutralidade, ela não está presente desde o recolhimento, desde os instrumentos de gestão documental, quando a gente indica quais vão ser recolhidos, os que não vão ser recolhidos, o que a gente vai eliminar, o que a gente vai recolher por amostragem. Então, a gente não consegue ser neutro, né? Porque muitas vezes, a partir daquelas escolhas que a gente também precisa realizar nos arquivos, eles vão moldar o conteúdo, o acervo que a gente vai recolher, e de alguma forma isso também vai trazer um recorte dessa memória, dessa coletividade. Os documentos eles refletem relações de poder, como está ali, escolhas institucionais e disputa de memória. Por isso, preservar documentos também significa preservar possibilidades futuras de interpretação da história. A memória é um elemento essencial da identidade, né? A identidade de um povo, a identidade de uma cultura, enfim, de um grupo. O antropólogo que está citado ali, né? Ele fala também que às vezes
o silêncio fala muito, né? O fato de a gente ter populações silenciadas também fala, também denota assim, um interesse dessa, muitas vezes institucional, muitas vezes até dos próprios governos, né? Por calar um grupo, por calar um grupo de pessoas, um grupo de cidadãos, assim, vamos falar da ditadura, né? Durante muito tempo esses arquivos eles não estavam abertos, porque não se queria que isso fosse conhecido, né? Queria que isso se perpetuasse, permanecesse alheio à sociedade. Então, muitas vezes o silêncio, ele também fala, né? Pode passar. E aí, muito importante falar que cabe aos arquivos e aos profissionais que trabalham nos arquivos o compromisso com o acesso, né? E também o acesso ele se dá através de uma função arquivística que é a difusão, né? E aí a gente vai identificar uma série de potencialidades pelo qual esse arquivo, essa instituição, vai tentar fazer com que o acesso ele seja universal, ele seja cada vez mais amplo, né, para a sociedade. E aí pode acontecer de diversas formas. Exposições, oficinas, publicações, catálogos, ações educativas, visitas mediadas, né? No APERS, eu especifiquei ali, a gente tem algumas formas de difusão, aquelas que a Belotto elenca, né? A gente tem a difusão educativa, que ela se dá por meio do Programa de Educação Patrimonial, cultural, que daí vão ser as visitas, né? Essas ações mais de exposição, e também a editorial, que é através da publicação de instrumentos, catálogos, livros, enfim. Então, acho que no arquivo a gente consegue cumprir a difusão de uma forma muito rica, assim, da qual eu me orgulho bastante, porque na área da arquivologia, assim, é algo que eu defendo muito, assim, eu não consigo imaginar os arquivos organizados se eles não são acessíveis, se eles não estão disponíveis, né, não faz sentido. E a gente precisa fomentar esse acesso, e daí a difusão tá aí para nós, né, como uma função para nos facilitar, nos garantir esse acesso. Pode passar. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou tentando ir afunilando, né? Comecei falando do arquivo de resistência, daí falei de difusão, e depois eu vou falar dos acervos em si. Então, o arquivo, como eu falei antes, né? Ele completou esse ano 120 anos, ele é responsável pela política estadual de gestão documental, é o órgão gestor do Sistema de Arquivos do Estado, cabe ao arquivo recolher, preservar e zelar pela documentação produzida pelo Poder Executivo e acumulada pelo Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul. Cabe a ele também promover, né, essas ações de difusão, de pesquisa, estabelecendo também cooperação técnica com outras instituições e trabalhando para contribuir e garantir a preservação da memória e fortalecimento da administração pública. Se tu puder ir para o ladinho ali, vai aparecer a foto dos colegas hoje que estão trabalhando no arquivo. Essa foto é do aniversário de 120 anos. Nós temos o nosso corpo técnico, arquivistas, historiadores, antropólogos. Recentemente chegou um analista de TI para nos ajudar no projeto de preservação digital. A gente tem graduados em letra, né, linguistas, temos administrador, temos colegas com... deixa eu me lembrar quem mais. Acho que são esses, assim, de modo geral. E temos muitos estagiários também que, né, são da área, principalmente da história, que estão lá para nos dar todo o suporte, todo o apoio, todo o conhecimento também da historiografia, para trabalhar a documentação, tratar os acervos, pensar em difusão, organizar eventos. Pode passar. Aí eu trouxe um apanhado mais geral sobre os acervos do arquivo. O arquivo ele tem basicamente 5 grandes acervos, né? Que é o acervo do executivo, é a documentação que ela retrata as políticas públicas desenvolvidas pelo Estado ao longo dos anos, desde 1884 até os dias atuais, e o acervo ele é subdividido em fundos, né? Então, cada secretaria, enfim, cada mudança de secretaria é um fundo, as autarquias são outro fundo, as fundações, né, ou extintas ou que recolhem, que não estejam extintas, são outros fundos.
é um acervo de valor intermediário permanente. Por que de valor intermediário? Você deve estar se perguntando, né? Se o arquivo recolhe documento de valor permanente. Porque muitas vezes acontece recolhimentos selvagens na arquivologia, né? Nos arquivos, assim. A gente sabe que não é o correto, mas muitas vezes para salvar a documentação, para garantir que não se perca, que não haja perdas informacionais, a gente intervém fazendo o recolhimento. E muitas vezes essas massas documentais que chegam, elas nunca tiveram gestão documental. Então a gente precisa recolher do jeito que está, chega lá, a gente faz, né, essa triagem, analisa, aplica os instrumentos de gestão documental e faz a eliminação, né, da documentação que é de valor intermediário, preservando aquelas que ainda são de guarda intermediária longa e dando já acesso aos documentos de valor permanente. Infelizmente, gente, isso é mais comum do que deveria. Então, a gente tem muitos acervos lá no arquivo que foram recolhidos dessa forma. E por isso que a gente tem lá, né, documentos de valor ainda intermediário. A gente tem feito um esforço, né, em conjunto assim, da equipe para conseguir tratar toda essa documentação que veio recolhida e poder eliminar aquelas que são de valor intermediário, que já cumpriram o seu papel, enfim, que já não tem valor secundário, para poder até abrir espaço no nosso acervo, para poder fazer mais recolhimentos. A gente tem também outro acervo, que é o acervo do Poder Judiciário, que são processos judiciais, né, desde 1763, não sei se está ali, não. A documentação é de 1673 até 1763 até 1973. Porque daí, com a separação dos poderes, com essa ascensão da democracia, com a Constituição Cidadã e tudo mais, se interrompeu o recolhimento dessa documentação ao arquivo público, porque com a lei também 8.159 se estabelece, fica mais claro que cada órgão é responsável por gerir a sua documentação. Então ali se interrompe, né? Se inicia em 73, mas a gente tem documentos até 85, assim, efetivamente, que vieram ainda recolhidos e hoje cabe ao Departamento de Arquivos do Tribunal de Justiça recolher os documentos do Poder Judiciário. Mas lá no arquivo a gente tem, se eu não me engano, de 2 a 3 milhões de processos judiciais. A gente já tratou cerca de 40, tratou, né, removeu todas as metais, sujidade, enfim, acondicionou. Aproximadamente 40% desse volume é gigantesco, né? Mas é um trabalho de formiguinha que se faz há 16 anos. E eu digo com uma colega que trabalha com umas 3 vidas, né? A gente vai se aposentar e ainda vai ter que voltar para continuar. Pode passar. E tem uma foto bacana aí, ó. Ali tem uma foto das caixas, né? Que é a forma de armazenamento e acondicionamento da documentação. Lá no arquivo a gente sempre prioriza, tem uma preocupação muito grande com a preservação. Então os documentos eles não são alocados de forma vertical e sim sempre na horizontal. São caixas que foram desenvolvidas pelo corpo técnico do arquivo e as etiquetas também são etiquetas de identificação que elas são geradas a partir do sistema de administração de acervos públicos, que além de ser um sistema onde tem a nossa NOBRAD, né, que é a descrição de documentos, ele também faz toda a gestão do acervo. Então a gente consegue gerir todos os serviços, quem consultou, se o documento está na caixa ou se ele está com o pesquisador, qual é o pesquisador, que dia que o pesquisador consultou, o dia que a documentação voltou para acervo, que é bem importante. Nós também temos essa preocupação, né, com o acesso, mas também com a guarda, né, o condicionamento dos documentos. Pode passar. Outros acervos que a gente tem são os documentos do Poder Legislativo. Essa documentação ela veio para o arquivo bem mais recente, assim, devido à falta de espaço, que não havia o memorial do Legislativo, então eles solicitaram que essa documentação fosse recolhida ao APES. Ela tem 142 metros lineares de documentos e trata basicamente de processos de criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Houve uma época bem recente assim, do país, né, que fervilhou a questão das emancipações,
É um acervo muito, inclusive eu acho que alguns nem deveriam ter se emancipado, porque são municípios que não conseguem nem sobreviver. Mas eles estão lá e são muito consultados. Tem muitas pessoas que fazem essa pesquisa, né, da evolução das regiões, enfim, e consultam essa documentação. Além dela, tem o acervo dos tabelionatos. O acervo dos tabelionatos são livros notariais que registram os atos, né, mercantis, enfim, todos os atos cartoriais, e também é um dos acervos mais antigos. Ele data de 1763 até 1985, são aproximadamente 40 mil livros, mais de 11 mil metros lineares, e o quadro de arranjo dessa documentação, ela também é por fundo. Então, cada tabelionato é um fundo. A partir desse acervo, a gente conseguiu fazer um trabalho muito importante, que depois eu vou falar mais especificamente, e é um acervo muito consultado pelos cidadãos, assim, porque muitos solicitam cópias de atos, né, registrados nesses livros, de compra e venda, de contratos, de testamentos, enfim, de adoção. São documentos muito consultados e o cidadão, assim, tem muito conhecimento sobre essa documentação. Então, sabe que lá no arquivo tem esses livros, vai lá solicitar cópias autenticadas, por exemplo. Pode passar. E o último, mas não menos importante, é o acervo do registro civil. Ele é composto de livros de nascimento, casamento e óbito. Também é uma documentação um pouco mais recente, de 1929 a 1975, são aproximadamente 8 milhões de certidões. E eu gosto muito de falar dos documentos das habilitações de casamento, que também é um tipo de documento do registro civil, que ele é um pouco mais ampla, né? A data limite é de 1890 a 1985, que são documentos que já foram totalmente digitalizados e estão disponíveis para consulta. Eles embasam muitas pesquisas genealógicas, né? Porque tu consegue fazer ali a identificação dos teus familiares e atrás a tua pesquisa da tua família. Pode passar. Aí eu fiz, né, tentei juntar um pouquinho, né, depois de apresentar um pouco dos acervos, falar que a partir desses diferentes fundos, né, de documentos, eles registram múltiplas dimensões da sociedade gaúcha e da atuação do Estado ao longo do tempo, constituindo fontes fundamentais para a compreensão da história social, política e cultural do Rio Grande do Sul. Para garantir o acesso da sociedade a esse patrimônio documental, os servidores desenvolvem atividades que abrangem a organização, o tratamento técnico, a descrição arquivística, a elaboração de instrumentos de pesquisa, ampliando a acessibilidade das informações e potencializando seu uso para pesquisa, cidadania e preservação da memória. Pode passar. Aí a gente vai chegar um pouquinho agora onde eu gostaria que eu fui provocada para falar, né, que é com relação aos arquivos da resistência. Pensando a difusão, a gente precisa identificar formas de chegar, da informação organizada, chegar até quem deseja, até quem a gente deseja, né, que é o nosso usuário, o nosso pesquisador. Então, uma das formas de pensar isso é a partir da elaboração de instrumentos de pesquisa, né? O instrumento de pesquisa, ele vai dizer aonde está o documento, dar algumas características sobre essa documentação. E lá no arquivo a gente utiliza muito do catálogo, né? Que é um instrumento que vai descrever individualmente um documento, um conjunto documental, enfim, e vai instigar quem pesquisa a fazer a solicitação de acesso a essa documentação. Hoje a gente está elaborando lá no arquivo um guia que tinha um muito antigo, assim, é uma das coisas que a gente sempre aprende, né? O guia é o documento mais amplo, mais generalista do arquivo e é um dos primeiros instrumentos que o arquivista deve fazer. Então a gente está pensando que, hoje está elaborando ele, a ideia é que ele seja um documento mais dinâmico, considerado hoje as ferramentas de inteligência artificial, de cruzamento de dados. Então acho que é uma coisa bem bacana que a gente pretende lançar ainda esse ano. Acho que vai ser uma coisa bem inovadora, assim. Pode passar. E aí, pensando nos instrumentos de pesquisa, é impossível falar dos instrumentos de pesquisa sem falar sobre a descrição, né?
sobre a produção do conhecimento, que tudo isso junto, né, a difusão, os instrumentos de pesquisa, a própria descrição, ele possibilita. Ali eu citei alguns que se tornaram publicações pelo arquivo, que é o catálogo de História das Mulheres e Relações Familiares, o catálogo Arquivo LGBT, que é acho que o único no Brasil que eu sei até ao presente momento, o catálogo seletivo do acervo da Comissão Estadual da Verdade. São exemplos de instrumentos, né, arquivísticos elaborados a partir da descrição de conjuntos documentais. Pode passar. E aí eu relacionei os instrumentos que a gente ao longo dos últimos anos produziu. Tem um erro ali, porque o segundo deveria ser o primeiro deveria ser o segundo, vocês desconsiderem. Eu tentei colocar em ordem cronológica ali os instrumentos, a temática e o ano, né, de elaboração de cada um deles. Todos eles estão disponíveis no site do arquivo. A gente tem alguns, inclusive, impressos. Se vocês quiserem, eu posso mandar para o professor Jorge, ele pode distribuir. Eu acho que é muito importante falar, pensando, eu vou tentar me desconectar um pouquinho dali, vou falar um pouquinho sobre a resistência, os documentos da resistência que a gente tem no arquivo, para além dos instrumentos, que acho que vai se conectar um pouquinho com a questão da ditadura. O arquivo, ele custodia os documentos da Comissão Especial de Indenização, que são documentos que vão se conectar também com o que a colega falou, que a partir da abertura dos arquivos da ditadura, né, que a presidenta Dilma trouxe para a reflexão, né, nacional, enfim, que foi uma luta ela conseguir implementar toda essa visão da abertura dos arquivos, e também a compreensão de que era necessário indenizar essas pessoas, né. A gente recolheu, né, o Arquivo Público recolheu os processos de indenização, processos administrativos de indenização de ex-presos políticos. Nós temos lá no arquivo 1.704 processos que foram movidos contra o Estado, porque se considerou que o Estado ele causou maus tratos, né, para essas pessoas, agressões, violências, né, sevícias. Então, os cidadãos que sofreram isso, que tinham como comprovar, tinham laudos médicos, que tinham registros, fotos, registros jornalísticos, documentação para poder subsidiar a instauração de processos, submeteram isso para o governo. E na época, eles poderiam, eu não lembro o valor exato, mas assim, eram valores muito irrisórios, assim, 10 mil, 30 mil, acho que o que era o mais alto era 50 mil reais, se não me engano. E o Estado analisava, né, tinha uma junta, um grupo de, juristas, que avaliavam essa documentação e concediam essa indenização. Essa documentação, ela também trouxe ali para o arquivo, além de um acesso gigantesco a essa documentação até hoje, porque eu acho que está aberto, ou se abriu no ano passado, ano atrasado, uma revisão desses recursos, desses valores, porque a gente começou a receber muitos advogados, enfim, familiares, em busca de cópias dessa documentação para submeter novamente o processo, né, na justiça, solicitando uma reparação maior, porque realmente, né, tiveram pessoas que não conseguiram retornar ao trabalho, tiveram pessoas que sofreram danos permanentes, assim, que não conseguiram mais estar bem para trabalhar, para voltar a ter relações familiares, muitas vezes até amorosas, assim, sofreram danos permanentes, como tu disseste, né? Tem alguns, inclusive, desses documentos que eles fazem parte da uma das oficinas de educação patrimonial que eu vou falar, que procura trazer essa reflexão. Eu não vou ler, gente, né? Eu posso disponibilizar para os colegas aqui, então ali tem brevemente uma descrição bem breve dos instrumentos de pesquisa, né? Aí, se vocês quiserem, está disponível no site do arquivo, mas eles vão abranger desde a escravidão, que é uma forma de resistência também, né? Vão tratar das mulheres que também
sofreram muito, né, até conseguir ter voto, até conseguir ter a sua condição na nossa sociedade respeitada, e ainda assim a gente segue lutando para estar viva, né, porque a gente tem vivido um período tão nefasto, né. Vai também abranger, pode passar, o outro card vai falar um pouquinho, vai abranger os documentos da Comissão Estadual da Verdade, vai falar do catálogo seletivo de resistência em arquivos, memória e histórias da ditadura do Brasil, e o mais recente, que é o catálogo Arquivo LGBTQIAPN+, levantando documentos para outras histórias. Eu vou falar um pouquinho desse, porque esse eu trabalhei mais, assim. Na época eu trabalhava na divisão de preservação, acesso e difusão, e um colega historiador extremamente apaixonado pelo acervo, extremamente apaixonado pela pesquisa, e ele falou assim: Carla, eu acho que eu encontrei uma temática muito bacana para a gente elaborar um catálogo, que são os documentos da comunidade LGBT. Aí ele já tinha uma estrutura, assim, uma metodologia, né? Aí ele pensou, né, se eu não me engano de 30 a 64 a documentação. Ele já tinha um recorte, ele já tinha... Ali eu acho que tá marcado, mas eu acho que é 42 a 64. Isso, 42 a 64. Ele já tinha um recorte, né, do período, ele já tinha a temática e ele já conhecia muito a documentação, porque, como eu disse, ele era um apaixonado, assim, mergulhado na documentação. Então ele já tinha, assim, expressões que eram usualmente escritas nos processos, mas que denotavam a questão da violência de gênero, da violência LGBT, assim, do preconceito e tudo mais. E aí ele começou, assim, e foi numa época que a gente estava saindo da pandemia. Então, ele se dedicou totalmente nesse projeto. Ele consultou, gente, eu não tenho noção, muitas caixas, assim, ele chegou a sair da área onde a gente trabalha, ele ficou dentro do acervo, assim, numa salinha, e o pessoal ia levando as caixas e ele ia abrindo. E aí ele tinha um computador que era fazendo a listagem dos processos que ele ia encontrando. Então, nesse intervalo de tempo, ele encontrou 161 processos crimes que trazia, né, apresentava, assim, essas expressões, essas revícias que a comunidade LGBT sofreu, o preconceito. Se vocês olharem no site do arquivo, tem como dizer assim, um editorial que ele escreveu, que é um pouco sobre esses casos, assim, né, que impactaram ele mais, né, enquanto historiador, e daí ele faz toda essa contextualização histórica. Como eu não sou historiadora, eu não vou conseguir fazer, então convido vocês a ler. Eu acho que o sapo, como é que é? Tem um que é O Dia que o Sapo Matou o Príncipe. Eu não sei, eu sei que tem, depois eu vou procurar ali, vou tentar achar, e ele fala um pouco dessa relação da região. Tem até um mapa nesse catálogo, que é a região onde aconteciam esses casos amorosos, onde essa população vivia, os bares que frequentava. É muito rico, assim. Depois, tem internet nesse computador? Tem. Tu pode abrir, por favor, uma aba aí que eu vou mostrar pra vocês. E aí, só pra vocês verem, assim, porque é muito legal. A internet tem, só que ela funciona do jeito que ela quer. Ainda mais por causa da Copa do Mundo, que eu não vou nem falar muito quando eu criar uma tríade. Tu me empresta o teclado aqui, deixa eu ver o que eu consigo aqui achar. Ai, não vai avançar. Vamos botar aqui sapo, papéis, LGBT. Ver se vai puxar. Tu tem um... Posso clicar Pode? aqui? Não, baixa, por favor. Eu acho que aqui. Eu não sei se eu vou conseguir, gente, queria tanto poder. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, esse aqui é a capa, esse aqui é uma das notícias, mas deixa eu procurar aqui, a gente tem aqui, ó. É até bom que assim vocês conseguem já ver, né? No blog do APEG a gente sempre escreve alguns textos. Deixa eu ver se eu consigo aqui escrever. O mouse não tá me obedecendo. Ai, gente, não acredito. Por que ele não tá fazendo? Ai, não tá.
Sei lá por quê. Mais recentes eu não quero. Mais antigos. Ai, que ódio. Mas enfim, eu não vou descansar e me conheço, vou ter que procurar. Deixa eu ver se consigo chegar lá em 2023. Aqui estamos em 2025 ainda. Ai, socorro. Vamos voltar no tempo. 25. Ah, é bem legal, se vocês quiserem navegar ali, tem muita coisa bacana pra ler. Fazendo um parêntese. Aqui. Que difusão é tudo hoje nos dias de hoje, né, com as redes sociais, é muito importante, né? É um canal que os arquivos não podem deixar de utilizar, assim, porque às vezes é a porta de entrada para um pesquisador, um consulente. Deixa eu ver. Ah, então chegando perto. Isso aqui é bem legal também, genealogia afro-brasileira, que é uma dificuldade da comunidade negra conseguir buscar suas raízes, né? Ai, deixa eu ver aqui. Não, esse aqui é muito bom. Por que ele não busca? Eu não entendi. Carla, esse catálogo ele está disponível para consulta, mas ele não tem PDF. Tem. Tá. No Tem. site do arquivo. Isso, vou mostrar. Tá. É isso que eu Ah, aqui, esse aqui é o texto, ó. sabia. Esse aqui é um dos textos que o Rodrigo escreveu. O arquivo público saiu do armário. Depois eu vou vocês olhem, assim. Aqui tem uma live que foi do lançamento. Mas enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Se vocês entrarem aqui em publicações, instrumentos de pesquisa. Aqui a gente reuniu todos os catálogos, ó. É pra estar aqui o catálogo da LGBT também, mas não vai entrar aí aqui. Aqui, ó. Então tá aqui. Ó. Ele tá em PDF, você consegue pesquisar. O Rodrigo, hoje ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desse curso de História. Ele faz toda uma contextualização, eu acho isso muito rico, assim. Isso é uma mensagem que eu acho que fica, né? Utilizar o conhecimento, as diferentes áreas, os diferentes conhecimentos para que os materiais que a gente produz sejam sempre mais ricos, né? Porque às vezes eu, como arquivista, eu vou poder apoiar muito mais na separação dos documentos, na identificação, né, na triagem desse documento, na organização, no arranjo, na descrição, mas eu não vou ter como fazer essa contextualização histórica. Então, unir isso, né, trabalhar em parceria para que a riqueza dos materiais seja cada vez maior. E aí eu não vou poder ler aqui, né, para vocês, mas convido vocês a fazerem essa leitura, essa análise. Depois, ó, ele faz toda uma demonstração de como que se deu a metodologia desse trabalho, e mais pra frente ele vai fazer os verbetes, né, vai apresentar os verbetes, que é essa descrição de cada unidade, de cada item. Aqui ele fala, ó, todas as comarcas que ele consultou, o total de caixas que ele verificou, metragem linear, é bem rico, assim. E depois aqui ele vai, mais pra frente ele vai fazer a identificação dos tipos documentais em si. E aí, ali pode ser a partir dos tipos, pode ser uma busca para vocês, né, de encontrar esses documentos que vocês têm interesse, de fazer essa pesquisa. Deixa eu ir lá onde eu estava, para não me perder. Eu já me perdi, na verdade. Aqui, né? Eu coloquei uma foto da sala de pesquisa porque eu acho que faz todo sentido, né? Então, resistir a preservar, descrever, dar acesso e possibilitar que novas histórias sejam escritas. E aqui eu vou conectar um pouquinho, né? Para além dos instrumentos, existem outras formas de também promover, dar voz a essas comunidades, esses grupos que são silenciados, que são marginalizados, que são colocados para além da sociedade, né? Então, no arquivo, a gente tem uma ação bem forte na educação. O que a gente pretende sempre? Que, a partir dos documentos custodiados pelo arquivo, promover essa discussão, essa análise crítica, né?
que a gente precisa fazer acerca da documentação. Então, as ações educativas, elas acontecem lá na APERS através do Programa de Educação Patrimonial. É um programa que o arquivo vem fazendo desde 2009 e hoje a gente tem 2 oficinas que estão ativas, que é a oficina Resistência em Arquivos, Patrimônio, Ditadura e Direitos Humanos, que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer, a partir de 7 caixas pedagógicas, o debate desses processos de indenização que eu comentei. Então, a gente vai tentar apresentar para as crianças, o que aconteceu na época da ditadura, demonstrar para eles que a ditadura não é uma coisa distante, que ela aconteceu aqui. Então a gente apresenta casos de Porto Alegre, casos do interior. Essas pessoas têm nome, elas tinham um trabalho, elas tinham uma família. E uma coisa que eu acho muito sensível é que os oficineiros que trabalham no Programa de Educação Patrimonial, todos os anos eles são capacitados e eles têm que trazer uma contribuição para as caixas pedagógicas. Então, recentemente, eu achei isso fantástico, assim, porque às vezes parece tão distante da gente, porque a gente não conhece essas pessoas, né? Então, o que eles trouxeram para essas caixas? Eles trouxeram fotos, porta-retratos, cartas, tecidos, sabe? Coisas assim, relógios, coisas assim que demonstram que essas pessoas, elas viveram, sabe? Elas não são um número, elas não estão longe, elas estavam aqui, né? E isso eu acho, assim, de uma sensibilidade, de uma riqueza, sabe? Porque parece que isso torna mais próximo, torna o debate mais real, assim, né? E além dessa oficina Resistência em Arquivos, que vai falar da ditadura militar, a partir dos processos de indenização, a gente tem uma nova, que é a oficina Construindo Liberdades. Ela foi lançada agora na 10ª Semana Nacional de Arquivos. Ela é fruto de um trabalho de 2 anos entre o curso de História e o Arquivo Público do Estado, o curso de História da URGS, né? E o Arquivo Público do Estado. E ela vai trazer também uma temática que é para o negro no pós-abolição, né? Como essa comunidade se organizou, como que essa comunidade, após a abolição, se constituiu, o que ela conseguiu avançar, quais foram os retrocessos que ela não conseguiu ultrapassar, vai trazer a questão da discussão antirracista, vai trazer a questão da discussão da marginalização dessa comunidade. Eu acho extremamente necessário nos dias de hoje a gente conversar sobre isso, né? Então, ela é uma oficina que foi lançada agora. A gente está no período de agendamento das oficinas no 2º semestre. Ela é destinada para o público-alvo, são alunos dos anos finais, ensino médio e EJA, mas nada impede que os professores, por exemplo, que desejam que os alunos tenham uma vivência nessa oficina, a gente faça um agendamento e realize. A gente está sempre aberto para fazer isso, por exemplo, noturno, se for assim melhor para vocês, a gente fica à disposição. Quem quiser saber mais, tiver interesse, tem hoje em dia, né, com as redes sociais, o Programa de Educação Patrimonial tem um canal próprio que é o PEP, URGS APERS, eu acho que é o nome. Aqui está uma das caixas, né, da oficina. É bem legal porque cada caixa tem uma cor, então, e ela tem desenhos também justamente para isso, para trazer a cor, trazer vida, trazer rosto, trazer representatividade. Fala muito dessas vielas, desses lugares onde essa comunidade negra viveu, trabalhou, o que ela fez. É muito rico. Eu sou apaixonada por essa oficina, acho que tem muito a acrescentar assim, pra gente como cidadão. Quem quiser, tiver interesse em saber mais, o contato é açãoeducativa@spgg.rs.gov.br. E aqui eu trouxe uma fala um pouco mais final, né, tentando conectar tudo isso que a gente falou, né, da importância de custodiar esses documentos e do quanto isso representa, né, para a sociedade, né, a gente saber que tem arquivos que eles estão abertos e que as pessoas entenderem que esses espaços, eles pertencem a elas, né, eles são locais onde elas devem se sentir à vontade, porque não é para mim, não é para os outros servidores, né, é para a sociedade. E eles estão lá para cumprir esse papel de acesso, de democracia, de cidadania. Queria agradecer. Também coloquei aqui os canais mais gerais, assim, para vocês poderem
se conectar conosco, né? A gente tem um e-mail geral lá do arquivo, o e-mail da sala de pesquisa para quem deseja fazer alguma pesquisa. Esse telefone é telefone geral, e aqui é o da sala de pesquisa. E tem o Instagram ali do arquivo público, ali a gente faz a divulgação das nossas ações, dos nossos projetos. Volta e meia a gente coloca, traz um pouco essa discussão dessas temáticas tão importantes através de documentos. Então a gente identifica um documento que tem potencial de difusão e traz essas discussões para as redes sociais, né, para promover também essa consciência crítica de quem está nos acompanhando. Aqui tem uma fotinho, eu acho, aqui até do Gabriel, que coordenou a oficina, e planejou a oficina Construindo Liberdades. Hoje ele é colega de vocês da URGS, ele está fazendo arquivologia, não sei se é colega de alguns. Certamente quando chegar essas temáticas, esses assuntos, ele vai poder colaborar no curso. Eu fico à disposição, caso alguém queira fazer alguma pergunta, que eu possa responder. Se eu não puder, também eu levo e respondo depois. Não, só assim, um comentário. Primeiro, assim, o caso da onça amarrada, se tu perguntar o mais antigo dentro do exército, eles só vão te olhar e dizer, tá, o que tu quer saber com isso? Porque ainda, até 2026, ainda é considerado tabu. Porque, sabe que lembra? O caso emblemático do escritor francês Émile Zola escreveu Eu Acuso, contando o passo a passo como um oficial do exército francês foi acusado injustamente por espionagem. E aí, esse caso, Raimundo Soares, é considerado ainda tabu. Por quê? Porque tem pessoas que não envolvidas diretamente, mas de uma forma assim, meio que distante, que conhece pessoas que estão envolvidas. Então, isso aí. E a segunda questão, assim, eu participei em 2024 sobre arquivos da resistência. Porque tem um episódio que poucos conhecem. Se perguntar, eles se lembram vagamente. Que por pouco, em agosto de 1961, Porto Alegre não virou, como diz no jargão militar, virou uma poça de óleo. Porque o que aconteceu? O pessoal de Canoas recebeu uma ordem para bombardearem Porto Alegre, em função da resistência, que é o ano da legalidade. Né? Então, e por último, foi um prazer em ter participado dessa oficina. Sim. Porque destacando esse episódio que, na minha leitura, se eu perguntar para qualquer um daqui o que foi agosto de 1961, o professor Vivar conhece, sim, não precisa nem perguntar. E alguns dos meus bravos colegas, digo, bravos no bom sentido, conhecem. Mas vai perguntar para uma outra pessoa, 61 foi o ano em que o Jânio Quadro renunciou, porque o buraco assim, é um pouco mais embaixo. Então, e aí fiz questão de falar assim para o pessoal do ensino médio. Legal. Inclusive o próprio Gabriel, que estava junto comigo, o Matheus Genite, que é estudante de História, agora já é formado. Foi pura doideira, no bom sentido. Sim. Reverenciar. O caso das mãos amarradas está no Memorial do Tribunal de Justiça, né? E também tem disponível em forma PDF e na biblioteca Borges Medeiros da Assembleia Legislativa. Aliás,
quando saí de lá em janeiro desse ano, tinha um único exemplar físico no módulo 15 do acervo do memorial. Que eu mesmo fiz, assim, não querendo ser presunçoso, fiz essa catalogação. Entendi. Eu acabei falando um pouco na minha fala, porque era como a gente está conversando, colega e tal, a gente não ia ter tempo. Mas isso eu vim falando da difusão me lembra muito um conceito que a gente tem de história, que é de história pública, né? Então, para quem é a história que a gente estuda? De quem a quem ela pertence, né? É o historiador? É o acadêmico? Ou é, enfim, o povo que a história faz parte culturalmente, enfim. Então é muito interessante ver que tem um conceito parecido na arqueologia que, enfim, trabalha com a mesma questão que é a difusão desse conhecimento. Sim, com certeza. Eu tenho duas perguntinhas. A primeira é que tu falou do sistema, né, que vocês utilizam para fazer as etiquetas. Qual o nome dele? É a administração de acervos públicos. E só para mim anotar. E tu falou ali dos maiores grupos, né, de acervo que vocês têm. Então, atualmente vocês recebem só do executivo. Só do executivo. E daí o resto é se tem algum recolhimento e tal, que nem o da legislativa que chegou, assim. Mas o foco esses documentos, assim, o arquivo tinha logo lá quando ele foi criado, ele tinha no regimento dele a competência de ser um grande arquivo, vamos dizer assim, né? E receber documento, recolher tudo. De todo o estado, tudo. Sim. De todo o estado. Por isso que tem aqueles 2 prédios, né? E logo eles foram se tornando insuficientes, né? Para demanda de documentos. Com essa questão, depois que foram tendo vamos dizer assim, as emancipações de seções que pertenciam ao arquivo, que foi o arquivo histórico, a biblioteca também saiu desse mesmo braço, o arquivo foi se focando mais, né, no que o Poder Executivo foi produzindo ao longo dos anos, que não era o Poder Executivo da forma que a gente vê hoje, né, mas foi se focando nisso e também foi se focando muito assim como o responsável pelas políticas de gestão documental dentro, né, do Poder Executivo do Estado, né, elaborando as normativas, elaborando as normas que vão ser as diretrizes de gestão para o Estado. E também daí o recolhimento só dos documentos do Poder Executivo. Hoje a gente recolhe somente isso, assim, né? Inclusive a gente recebeu até uma provocação da professora Marlise, que é com relação à documentação do GAPA, Grupo de Apoio ao Portador de AIDS, né? Prevenção de AIDS. Isso, dos anos 90, que foi muito efetivo antes que o governo federal tivesse assim uma política pública mais consolidada. Então o GAPA, acho que ele foi tendo unidades em todos os estados, né? E aqui no Rio Grande do Sul a gente também tem, assim, e é um acervo que fica ali no Uruguai, e ele não foi atingido pelas enchentes, mas que ele está assim abandonado, né? E é de uma riqueza muito grande. Então a gente vai agora em agosto, vai ter uma reunião do Comitê Gestor do Sistema de Arquivos. E eu vou levar como uma pauta para ser declarado como de interesse público social, e daí a gente pode fazer o recolhimento. Sim. Porque não é a nossa incumbência, né, a nossa atribuição legal, mas eu acho que é de uma... É válido. Oi? É válido, é necessário, né? Sim. E também é mais uma fonte de pesquisa, né? Sim. Então, olhar para isso também, olhar para além, né? Sim. E o GAPA ele tinha uma função de atendimento à população, mas também tinha uma função educativa que apoiava orientação, né? Sim, inclusive eu mesmo pedi uma vez para que eles fossem na minha escola, que não era nem em Porto Alegre, era na Grande Porto Alegre, para fazer uma palestra ou fazer uma fala para os alunos, porque a cidade, que era Canoas, estava como a primeira ou segunda em número de contaminações de HIV, né? Sim.
e não tinha nenhum trabalho. Assim, Trabalho educativo eles faziam. Faziam trabalho educativo. É uma pena tu ver um acervo assim tá abandonado, né? Foi uma E pessoa. muitos estão, ainda mais agora depois das E a gente não conseguia nada com o Estado, nem com o município, nem coisa nenhuma. E aí eles faziam, né? Aí eu fui lá e pedi, implorei e tal. Foram para a escola. Eu queria primeiro complementar a apresentação do grupo. Te agradecendo pela presença aqui. O sétimo ciclo e dos seminários anteriores, né, nunca houve ninguém que estivesse aqui representando aqui com instituições públicas do Estado relacionadas com atividades aqui. Então, é a primeira vez e a gente eu sinto muita satisfação de estar aqui presente. Além de, nós temos um arquivista, né, como diretora da República. Isso aí, Diferencial, né? isso aí, historicamente, nós sabemos que nunca foi. Né? Dessa forma, embora a gente sempre teve diretores ou à frente do histórico, colegas de outras áreas, mas no ensino, eu estou me referindo especificamente a alguém que pude ter conhecido o Alessio, o Carlos Alessio Rosário. O arquivo é um antes dele e outro depois dele, né? Então, a gente trabalhou naquela época que se contratou 30 arquivistas, enfim, teve aí um bom momento desse arquivo. Então, te agradecer, satisfeito, feliz de que você esteja aqui, um acertado convite, parabenizar vocês também pelo evento, né, porque este é um ciclo, o sétimo ciclo de seminário, né, então ele é muito transversal, ele é muito interdisciplinar, como eu colocava no início, e isso é arqueologia. Quem não entende arqueologia, né, a partir dessa interdisciplinaridade, dessa transversalidade, não entendeu arqueologia. Então a gente não pode se focar especificamente, eu sempre digo para os alunos, na questão técnica. A gente está muito além disso, muito além. As possibilidades são muitas, ricas e extremamente, como eu te digo assim, imensas em termos de necessidades. E nisso que eu queria, não te questionar, sim, mas saber dentro da política pública do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sei que não há, sim, mas eu queria te ouvir. Eu trabalho há muito tempo com arquivos de organizações sociais. Eu me dediquei a isso, principalmente com as questões de ditadura. Eu estava ali, Sofia, um pouco antes. Lisiane e Não, Sofia. Lisiane. Sofia. Eu deixei de trabalhar uns 20 anos, não, eu trabalhei 20 anos com arquivos, no da ditadura, trabalhei com o Carlos, muito tempo, tem vários projetos aqui com o Ronald, trabalhei com a produção da China, enfim. Muitos projetos se desenvolveram nesse sentido, os arquivos da resistência, vinculados principalmente a movimentos sociais, a partir da clandestinidade. Isso também é bom que se reforce, né? Todo o movimento, todo o arquivo da resistência nasce a partir da clandestinidade, todos, sem exceção. Isso é uma característica dos arquivos da resistência. E o que eu questiono é assim, até onde o arquivo público, como ente que estabelece a política pública do Estado, não me refiro especificamente a Rio Grande do Sul, mas a todos os Estados. E no Brasil a gente, como que poderia se trabalhar, ou como se trabalha, ou como trabalha o arquivo público, para que essas organizações sociais que muito requerem, eu não digo de recursos, mas de apoio para organizações de arquivos, né, possam recorrer ao arquivo público, ou mesmo que oriente esse trabalho. Assim, Jorge, como é que eu vou te explicar? Eu vou pegar o gancho ali do que tu falaste do Rossato, vou tentar fazer uma linha do tempo. O arquivo, eu acho que antes do professor Rossato, ele era um grande depósito, né? E com a chegada do professor Rossato, com a contratação dos arquivistas, que vieram uma leva de 30 arquivistas, eu acho que ali começou um trabalho de
profissionalização, né, desse arquivo, de implementar a prática, a teoria, né, o conhecimento que esses profissionais trouxeram da sua formação, classificar, avaliar, elaborar instrumentos de gestão, pensar esse sistema de arquivos que ele não existia e tudo mais. E eu acho que a gente vem assim numa crescente ao longo desde da chegada do professor Carlos Alessio Rossato, depois esses outros concursos que tiveram, né? Eu sou do concurso de, para ter uma ideia, depois do concurso desses arquivistas de 92, só foi em 2010 que fui eu e mais 30 colegas, então mais 31 arquivistas que entraram, e agora, mais recentemente, a gente teve outros grupos, né? Eu acho, Jorge, assim, que se acumulou ao longo desses anos todos muita documentação sem gestão, que a gente agora está tentando conseguir construir um cenário onde a gente possa dar mais assistência. E aí eu vou te explicar por quê. Porque, por exemplo, assim, hoje a gente dentro do arquivo ainda está tratando a documentação que foi recolhida ao longo de esse 1 século e mais 20 anos, sabe? E a documentação é muito mais antiga que isso. Ano passado, a gente conseguiu elaborar pela primeira vez 15 instrumentos finalísticos para secretarias. Hoje, 15 funções arquivísticas existem no Estado, instrumentos de gestão documental, coisa que não tinha, sabe? Então, hoje a educação tem documento finalístico, a saúde tem, transportes, o DAER, e a gente ainda está trabalhando na UERGS, estamos abrindo um canal com turismo. Então eu acho assim que a gente ainda não conseguiu chegar nesse grau de maturidade de dar suporte para essas organizações, infelizmente, sabe? Porque há um passivo muito grande. Então agora a gente está tentando, lançamos e publicamos, né, as tabelas meio de uma forma mais transversal, mais contemporânea, pensando o Estado como ele é hoje. E esses 15 instrumentos que estão sendo publicados, né, mas que já é de conhecimento, foi construído pelos arquivistas das secretarias também, eu acho que isso é um passo muito grande. Uma coisa que eu queria comentar, que foge um pouquinho, mas de alguma forma vai se conectar, é assim, no meu olhar, o arquivo estava muito longe da academia, muito longe desses grupos, muito longe dos municípios. Então hoje a gente o que a gente está tentando é buscar essa aproximação de novo. A gente tem trabalhado desde o início do ano num diagnóstico dos arquivos municipais. Nós conseguimos finalizar, hoje a gente teve uma reunião, a gente conseguiu finalizar esse levantamento. E agora a nossa estratégia é conseguir agrupar a condição dos municípios por realidade. Aqueles que estão mais maduros, aqueles que não têm nem política, aquele que não tem instrumento. Porque a nossa ideia é conseguir chegar, sabe, nesses locais e poder dar um suporte. Porque me preocupa muito, assim, vamos dizer assim, hoje a gente está vivendo vamos dizer assim, uma velocidade da implementação do SEI, por exemplo, nos municípios. Esses municípios não têm instrumento, como é que vai se dar a gestão? Que massas documentais que vão estar, sabe? Como que o cidadão vai ter acesso? Como que a gente vai garantir a transparência? Entende? Então, isso é uma coisa que me preocupa muito. E eu acho assim que a gente ainda precisa galgar esse espaço mais sólido, assim, se aproximar dos municípios, conseguir fazer a gestão. Outra coisa que a gente precisa fazer é olhar para esses arquivos que foram atingidos pelas enchentes, que a gente tem tentado construir para além daquilo que é a atribuição do arquivo, né? O arquivo tem a atribuição de orientar, de dar suporte, a gente tem feito esse trabalho, mas vendo que as secretarias estão com dificuldade, buscar caminhos no Poder Executivo para recuperar essa documentação. Então, a gente não conseguiu chegar, sabe, lá ainda. Eu espero que a gente chegue, assim. Então, não é uma resposta feliz, sabe? Mas é honesta. Só para Sim. complementar, porque eu sempre penso que, a partir da história, ou desde a história, né, que a história sempre é contada a partir da oficial. Uhum. Então, ela não é neutra. E pouco
nada assim, dentro dessa intencionalidade da neutralidade, porque isso também é uma intencionalidade em termos subjetivos, também existe um apagamento, um silenciamento dessas memórias, como tu colocava lá, né? Dessas memórias. Eu refiro às organizações sociais, qualquer que seja ela. Sim. Porque ela representa, né, de forma efetiva a sociedade. Ela representa. Né? O Estado não representa, o Estado estabelece política pública. Sim. Mas quem vive essa realidade, essa política pública é a sociedade, e muitas vezes nem vive isso. Então é bom ter essa preocupação com esse lado da história. É verdade. Para ter. Não, eu acho muito bacana isso que vocês mencionaram, porque se a gente parar para pensar os documentos dos indenizados políticos, eu acho que eles representam isso também, né? Porque foi dado voz a essas pessoas que sofreram, né? É um bom exemplo. Histórias que eles trazem. Exato, as histórias assim, de cidadãos comuns, não eram políticos, não eram pessoas hierarquicamente bem posicionadas, eram cidadãos, né? Que estavam estudantes, jovens, eu lembro assim da história de um que me comove muito assim, que era um contador, ele era contador, trabalhava, e ele era do interior, não lembro, acho que Sananduva, se não me engano, e ele tinha ido à missa, sabe? Uma coisa assim que era muito comum, né? Domingo vai à missa. Ele foi arrancado da igreja, sabe? Ele foi arrancado da igreja, ele, o pai, a mãe, a cunhada, se eu não me engano, perdeu o bebê, sabe? Assim, então, assim, são pessoas como eu, como qualquer um de nós, né? Que tem uma vida, que tem um círculo de relações, e elas foram atravessadas por uma violência que não, né, muitas vezes não deixou elas mais conseguir se recolocar. Ele disse assim, eu nunca mais consegui voltar para minha cidade, porque primeiro que ele ficou... Não, e assim ficou mal falado, né? O comunista, a pessoa que é fora da sociedade, que nunca mais conseguiu ter um escritório, nunca mais, que precisou desse dinheiro, dessa reparação para viver, para comer, né? Porque pessoas qualificadas, competentes, que foram marginalizadas, né? E isso eu acho muito bacana da oficina, porque é tentar dar rosto, tentar dar voz, devolver a humanidade. Devolver a humanidade para essas pessoas, assim, né? Carlos, só para concluir da minha parte, assim, tem algum... Não quero colocar projeto, mas tem alguma intenção de essa aproximação com a academia, de estabelecer convênios? Eu digo isso porque eu tenho convênio com o Arquivo Histórico desde 2009. Né? Os alunos de minhas áreas, da minha disciplina, vão lá e todo mundo sabe, né, que é assim. Hoje eu tenho convênios com a Secretaria de Cultura, certo? Estamos com os acervos da cultura, já tem uma turma que está trabalhando com o acervo da Secretaria de Cultura, resgatando, não é para a situação aqui. O Arquivo Público nunca pensou, por isso porque eu estive na coordenação, eu nunca fui procurado, eu procurei, não na tua época. Procurei o Arquivo Público e nunca houve de aproximação. Né? E essa aproximação com o curso da que eu não consigo entender como, sabe? Para mim é indissociável, assim. Não, mas eu fui várias vezes, nunca houve uma resposta a isso. Então, a partir de hoje, eu sei que a Leo está fazendo um trabalho de aproximação, né? A professora Lívia, contigo, enfim, eu fico muito contente, muito feliz. Né? Triste por não ter conseguido mas estamos aí. Essa aproximação, que bom. Mas a partir de que o instrumento, porque isso sempre é bom oficializar, né? Sim. Nós temos esses convênios, são convênios de cooperação técnico-científica. Eu tenho com a Secretaria da Cultura, são 3, com a minha disciplina, porque nós precisamos oficializar isso, né, de forma que seja regular e haja responsabilidade das instituições, não seja essa coisa de informal, né? Tem que ter formalidade.
Assim, a gente, eu falo com muita alegria isso, assim, né? Eu sou egressa do curso de Arquivologia da Universidade Federal de Santa Maria. Esse projeto dos arquivos municipais, o professor Chico Cougo, né, entrou em contato comigo, me propondo essa parceria, assim, e é uma coisa que é muito cara, assim, né, que é essa questão dos arquivos municipais. Porque a gente sabe, né, eu sou do interior, assim, a gente sabe que se aqui é difícil, imagina lá, né? E se a gente não sabe o cenário, como é que a gente vai ajudar? Então, essa parceria para identificação dos arquivos municipais, a situação dos arquivos com relação a todas as políticas profissionais e tudo mais, foi uma parceria, um convênio que a gente fez com a Universidade Federal de Santa Maria, com o curso de Arquivologia. Eu quero dizer assim que a gente tem total interesse, seja para tratamento de acervos, para poder, até comentei isso com a professora Rita também numa aula aberta que ela me convidou, a gente está à disposição, professor, seja para aulas que vocês quiserem fazer, parceria, se o senhor identificar dentro das suas disciplinas potenciais que a gente possa apoiar, eu estou à disposição. Vai lá para tomar um café com a gente pensar, construir. Eu acho que é muito importante, eu sinto muita falta de ter estagiários de arquivo lá, isso me deixa um pouco triste também, sabe? Às vezes eu vejo assim que tem pessoas que estão se formando e não fizeram uma visita. E eu não consigo entender, sabe? Porque onde esses profissionais vão trabalhar? Também é lá, né? E a gente tem 100% dos nossos estagiários do curso de História. Claro que a gente sabe que, né, muitos de nós estudou, mas é trabalhador, precisa trabalhar para se sustentar. E aí tem essa questão da bolsa, né? A bolsa é muito baixa. A remuneração baixa. Principal, porque a gente adoraria estar viajando. Mas, gente, assim, infelizmente. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, assim, eu entendo, eu não, como é que eu vou dizer assim? Não julga. Eu não julgo, sabe? Eu entendo a dificuldade que é, o dinheiro parece que vai perdendo valor, né? Sim. Mas, gente, assim, a riqueza, a bagagem, ela é incomparável, sabe? Poder trabalhar na elaboração de um instrumento, de gestão, um instrumento de pesquisa, poder tratar um acervo, assim, então assim, abram brecha, tentem um pouquinho, assim, porque eu acho que é de uma riqueza, assim, e eu vou dizer pra vocês, nós queremos vocês lá, sabe? E assim, e professor Jorge, assim, a gente tá à disposição, eu quero muito, sabe? Vocês sabem, né, gente, eu sou servidora, mas a vida também é política, né? Então eu não sei o que vai acontecer comigo ano que vem, mas eu sou servidor e vou continuar lá, e assim, essa minha postura, ela vai seguir pra onde eu for, sabe? Se eu tiver na direção, se eu não tiver, eu posso, né, ser gestora de um contrato, então assim, gosto muito dessa parte de descrição, de difusão, tô lá pra apoiar, pra ajudar, pra construir essas pontes, assim, eu acho que, eu não consigo entender, e é uma coisa que me causava um certo constrangimento, sabe? Por que o arquivo não tá lá fazendo parte? Então, quando alguém me convida, eu me sinto na obrigação de vir. Eu fico lisonjeada, sabe? Porque eu fico pensando, cara, eles estão enxergando em mim essa cara de que eu quero estar aqui. E eu quero que vocês sintam isso de volta, sabe? Nós queremos que vocês estejam lá. Esse caminho que eu tô tentando construir é que eu quero que vocês enxerguem como um caminho de volta. Ah, fico muito feliz, porque várias vezes eu me comuniquei, não na gestões anteriores de Ginta, Isso me deixa constrangida. Como professor, me comuniquei como coordenador do curso, enfim. Eu tive uma visita antes da enchente com a Joana. Professora Joana Bozak, né? Isso. E na tua apresentação lá para nós, da turma, foi tão assim, acolhedora e receptiva, que eu pensei imediatamente assim, tá, eu tenho que chamar um palestrante. Eu vou chamar a Carla, porque ela é bem receptiva e bem atenciosa na... Mas é que eu acho que tem que ser, né, gente? Não dá pra ser... Eu penso assim, se eu me dispus a estar aqui, eu vou tentar apoiar, né? Se eu vou receber uma visita... Pra mim é muito marcante, eu sempre falo isso, assim, pra mim é muito marcante a minha visita ao arquivo público, né? Quando eu era aluna do curso de Arquivologia. É muito marcante pra mim, assim, porque eu acho que quem entra a primeira vez e não conhece... Sim, é surreal. Se marca, assim, né? Se surpreende, porque é de uma riqueza. E eu ficava pensando, gente, como deve ser legal trabalhar aqui, né? Olha só esses documentos, esse piso, esse teto, então assim, eu ficava imaginando. Mas eu nunca me imaginei efetivamente lá, né?
E eu fui parar lá, acho que era coisa do destino mesmo, né? Porque eu fui funcionária da Souza Cruz, trabalhei 4 anos na Souza Cruz, no centro de pesquisa, daí comecei a fazer um mestrado e fui até o arquivo para conversar com a diretora da época, que era a Rosane Feron, sobre poder fazer, e eu já gostava de difusão, sobre querer fazer, né, conhecer as ações de difusão do arquivo. E aí ela falou pra mim, olha que loucura, eu fui num sábado, porque trabalhava durante a semana. Sim. Fui lá num sábado, ela me recebeu, assim, nunca vou esquecer. E aí ela falou, não, cara, faz, a gente tá aí pra te ajudar, não sei o quê. Muito receptiva também, tem muito carinho por ela. E aí ela falou assim pra mim, poxa, se tu quer fazer o teu trabalho aqui, faz o concurso. Segunda-feira termina as inscrições. Eu voltei pra casa, fiz as inscrições, paguei o boleto segunda-feira, né, porque era final de semana. Passei, fiquei 10 anos trabalhando na junta comercial, trabalhei assim, tenho muito orgulho também, porque trabalhei, acho que numa frente assim muito importante, que era a digitalização para a sociedade, poder abrir as empresas de forma mais célere e tal. E isso passava por digitalizar, mas não é uma coisa que eu me conecto como pessoa, sabe? Eu me conecto com isso, assim, com vir aqui, eu me conecto quando eu recebo uma turma, eu me conecto quando eu vejo uma criança dizendo assim, eu quero ser arquivista, porque olha como isso é legal, sabe? Isso pra mim faz sentido como pessoa. Então hoje estar no arquivo, nesses últimos 6 anos que eu tô lá, e poder estar hoje na direção, é poder me conectar com isso que eu acredito, porque é isso que vai mudar, sabe? É vocês estarem lá e nos abrirem os olhos. Olha, a descrição está se fazendo de uma forma diferente hoje, sabe? Tem essa possibilidade, olha só, tem essa ferramenta, a gente precisa disso. Então, eu fico muito feliz, assim, de poder, quando eu recebo os convites, eu faço essa leitura, pode até ser, não quero ser presunçosa, como tu falou, mas assim, se alguém olha e me convida, é porque alguma coisa eu deixei nessa pessoa, sabe? E eu acho que é isso que faz diferença, né? Faz sentido na nossa carreira, assim, para além dos cargos que a gente ocupa, porque isso tudo é muito momentâneo, né? Carla, não, só uma data assim, a questão das emancipações do município começou a partir de 1981, aí parou em 83, quando então o Jair Soares assumiu pela primeira vez o governo do Estado, em 1983. Já aí teve as eleições, uma proposta de lei federal para a convocação de eleições para capitais e zonas de segurança, isso em 85. No dia 15 de novembro de 85, teve as eleições para as capitais e zonas de segurança. Então, e aí a partir dali começou a conhecida como a farra das emancipações. Inclusive até o folclórico Hugo Lagranha, por pouco ele não comprou uma briga com o pessoal da ambiental. Ele construiu um cemitério numa área de preservação ambiental. Até hoje, o pessoal, inclusive o pessoal da região afro-brasileira, falaram na época para o Hugo Lagrange, não construa porque ali é local sagrado e de preservação. E aí o Hugo Lagrange, cria do pessoal da AENA, 1964 e 1984, né? Ele disse, pouco me interessa e construiu. Isso, apenas compartilhando esses fatos, porque o pessoal de Canoas me contaram. Isso. E tomei conhecimento nesse período. Então é isso, só para dentro da linha de raciocínio, sim, quando tu colocasse, tem município recém-emancipado, isso, seguindo a tua linha de raciocínio. Sim, agradeço. Então é isso, muito gente. Obrigado. Obrigada. Novamente agradeço você sempre conosco. Está gravado no YouTube e a gente disponibiliza no site da página. Legal. Tem uma página do ciclo, então Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada.